O sol mal havia nascido quando Antônio Ferreira encaixou a chave enferrujada na fechadura do portão principal da Escola Estadual Professor Raimundo Soares. O rangido familiar do metal era o primeiro som que se ouvia naquele prédio todas as manhãs, há mais de 15 anos. Os primeiros raios solares tingiam de dourado as paredes descascadas da instituição, quase como se tentassem esconder as imperfeições que Antônio conhecia tão bem. Aos 45 anos, Antônio carregava no rosto as marcas de uma vida de trabalho árduo. Seus cabelos grisalhos começavam a rarear, e as rugas em torno dos olhos denunciavam não apenas a idade, mas também as preocupações que carregava. Vestindo o uniforme azul desbotado que todos os funcionários da limpeza usavam, ele entrou no prédio silencioso, acendendo as luzes dos corredores um por um. A rotina era sempre a mesma: verificar as salas de aula, limpar o pátio, preparar os banheiros e organizar o refeitório antes que o primeiro sinal tocasse às 7 horas. Apesar da monotonia, Antônio encontrava certa paz nessas horas solitárias. Era o único momento do dia em que podia trabalhar sem os olhares de indiferença, ou pior, de desprezo, que muitos lhe dirigiam. Enquanto passava o esfregão pelo corredor do segundo andar, Antônio deixou a mente vagar para sua história. Filho de lavradores do interior de Minas Gerais, havia chegado à capital com apenas a 5ª série completa e muitos sonhos. A vida, no entanto, não lhe oferecerá muitas oportunidades além de trabalhos braçais. O emprego de faxineiro na escola estadual, conseguido 15 anos antes, representava sua maior estabilidade. Bom dia, seu Antônio. A voz da professora Ana Paula o trouxe de volta à realidade. Era uma das poucas que sempre o cumprimentava pelo nome. Bom dia, professora. Café fresquinho na sala dos professores, respondeu ele com um sorriso sincero. Ana Paula retribuiu o sorriso e continuou seu caminho para a sala de aula. Antônio apreciava essas pequenas gentilezas. Elas faziam toda a diferença em um ambiente onde, para muitos, ele era apenas o faxineiro, um ser quase invisível, exceto quando precisavam que algo fosse limpo. Por volta das 9 horas, durante o intervalo, Antônio fazia sua ronda habitual pelo pátio, recolhendo o lixo deixado pelos alunos. Foi quando ouviu risadas vindas de um grupo de adolescentes reunidos perto da quadra. Miguel Assunção, um aluno do 3º ano conhecido por seu comportamento problemático, era o centro das atenções. Olha só quem vem aí. O grande intelectual da vassoura. Zombou Miguel alto o suficiente para que todos ouvissem, provocando risos no grupo. Antônio fingiu não ouvir, concentrando-se em seu trabalho. Aquele não era o primeiro comentário desdenhoso que recebia, e certamente não seria o último. Ei, seu Antônio! Chamou Miguel, aproximando-se com um sorriso malicioso. Estou com uma dúvida existencial. O senhor acha que é mais eficiente varrer da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita? As risadas aumentaram. Antônio respirou fundo, mantendo os olhos baixos. Se me dá licença, tenho trabalho para fazer, respondeu educadamente, tentando se afastar. Ah, desculpe interromper seu importante trabalho intelectual. Miguel fez uma reverência exagerada, para deleite de seus colegas. Mas já que você trabalha numa escola, pensei que tivesse aprendido alguma coisa. Ou será que só absorve a poeira? Antônio podia sentir o rosto queimando de vergonha. Mesmo após anos de provocações ocasionais, nunca se acostumara com a humilhação. O pior não eram as palavras em si, mas o lembrete constante de que, para muitos daqueles jovens privilegiados, ele não era digno de respeito simplesmente por causa de sua profissão. Miguel, chega! A voz autoritária da diretora doutora Clara Mendonça cortou o ar como uma navalha. Alta, de cabelos perfeitamente arrumados e roupas sempre impecáveis, ela era respeitada e temida em igual medida. Para minha sala, agora. O sorriso de Miguel desapareceu instantaneamente. Mesmo ele sabia que havia cruzado uma linha. Com um último olhar de desprezo para Antônio, afastou-se seguindo a diretora. O senhor está bem? Perguntou Clara ao faxineiro, quando Miguel já estava a uma distância segura. Sim, diretora. Estou acostumado, respondeu Antônio, embora a vergonha ainda queimasse em seu peito. Não deveria estar. Vou garantir que ele seja devidamente punido, garantiu ela, antes de seguir para sua sala. Aquela noite, ao retornar para seu pequeno apartamento no subúrbio, Antônio sentiu o peso da humilhação mais intensamente do que o habitual. Sentado à mesa da cozinha,
Observando o jantar simples que havia preparado, refletiu sobre sua vida e as escolhas que fizera, ou a falta delas. Na parede oposta, emoldurado por um porta-retratos barato, estava seu maior orgulho, o certificado de conclusão do ensino médio, obtido através de um programa de educação para adultos, 5 anos antes. Havia sido uma conquista e tanto para alguém que precisava trabalhar o dia inteiro e estudar à noite, depois dos 40 anos. Antônio olhou para aquele papel com uma mistura de orgulho e tristeza. Sabia que poderia ter feito mais, se tivesse tido oportunidades. O incidente daquele dia apenas reforçava um sentimento que vinha crescendo dentro dele. Não era tarde demais para mudar. Na manhã seguinte, antes de sair para o trabalho, Antônio pegou um folheto amassado que guardava em uma gaveta há semanas. Era um informativo sobre um programa de bolsas de estudo para pessoas de baixa renda em uma faculdade comunitária local. As inscrições terminavam naquela semana. Talvez seja hora de dar uma chance ao destino, pensou ele, guardando o folheto no bolso e saindo para mais um dia de trabalho. A sala de espera da faculdade comunitária Novo Amanhã estava mais movimentada do que Antônio esperava para um fim de tarde de quinta-feira. Jovens com mochilas coloridas e adultos de todas as idades aguardavam sua vez de conversar com os atendentes do programa de bolsas de estudo. Sentado em um canto, com as mãos suadas segurando firmemente a pasta com seus documentos, Antônio se sentia completamente deslocado. O que estou fazendo aqui? Pensou, considerando seriamente a ideia de levantar-se e ir embora. Um homem de sua idade, com apenas o ensino médio concluído tardiamente, competindo com jovens cheios de energia e potencial por uma vaga na faculdade parecia absurdo até para ele. Senhor Antônio Ferreira? Chamou uma voz feminina. Antônio levantou-se, ainda hesitante, e seguiu a jovem atendente até uma pequena sala onde um homem de aproximadamente 60 anos o aguardava. Boa tarde, Sr. Ferreira. Sou o professor Ricardo Almeida, coordenador do programa de bolsas. Por favor, sente-se, disse o homem, indicando a cadeira à sua frente. O professor tinha um ar afável, com cabelos completamente brancos e óculos de armação grossa que lhe conferiam um aspecto sábio. Seu sorriso genuíno fez Antônio relaxar um pouco. Então, o senhor está interessado no nosso programa de bolsas para o curso de pedagogia? Perguntou Ricardo, consultando o formulário preenchido por Antônio. Sim, mas não sei se sou o candidato ideal, confessou Antônio. Tenho 45 anos e só completei o ensino médio há 5. Ricardo ajustou os óculos e olhou diretamente para Antônio, como se avaliasse não apenas suas palavras, mas algo mais profundo. Senhor Ferreira, sabe quantos anos eu tinha quando me formei pela primeira vez? 42. O professor fez uma pausa, permitindo que a informação fosse absorvida. E hoje sou coordenador deste programa e professor titular de Filosofia da Educação. Acredite, nunca é tarde para estudar. As palavras do professor acenderam uma pequena chama de esperança em Antônio. Durante a hora seguinte, discutiram os requisitos do programa, a disponibilidade de Antônio para assistir às aulas noturnas após seu expediente na escola, e o processo seletivo que incluía uma redação e uma entrevista. O senhor trabalha em uma escola, correto? Perguntou Ricardo, enquanto finalizavam a conversa. Sim, na Estadual Professor Raimundo Soares. Sou faxineiro lá há 15 anos. Interessante. Isso lhe dá uma perspectiva única sobre o ambiente educacional, sabia? Muitos aqui só conhecem as salas de aula do ponto de vista de alunos ou, eventualmente, de professores. Mas o senhor conhece a escola como um todo, desde os corredores vazios da madrugada até o frisson da hora da saída. Antônio nunca havia pensado dessa forma. Para ele, ser faxineiro era apenas o trabalho que conseguirá, não algo que lhe conferia qualquer tipo de conhecimento especial. O processo seletivo acontecerá daqui a 2 semanas. Prepare-se bem e lembre-se, sua experiência de vida é valiosa. Use-a a seu favor na redação e na entrevista, aconselhou Ricardo, levantando-se para encerrar a reunião. Ao sair da faculdade, Antônio sentia-se simultaneamente animado e aterrorizado. Havia dado o primeiro passo em direção a uma mudança significativa em sua vida, mas o caminho à frente parecia repleto de obstáculos intransponíveis. Como conciliaria o trabalho exaustivo com os estudos? Como competiria com candidatos muito mais jovens e academicamente preparados? E, mais importante, será que tinha capacidade para cursar uma faculdade?
Durante as 2 semanas seguintes, Antônio utilizou cada minuto livre para se preparar. Nas pausas do almoço, lia livros emprestados da biblioteca da escola. À noite, escrevia e reescrevia sua redação sobre a importância da educação como ferramenta de transformação social. Nos fins de semana, frequentava a biblioteca municipal, onde podia usar os computadores para pesquisar e aprimorar seu texto. Foi durante uma dessas visitas à biblioteca da escola que Antônio encontrou a professora Ana Paula, corrigindo trabalhos em seu horário livre. Seu Antônio? O que faz aqui tão concentrado? Perguntou ela, curiosa ao vê-lo rodeado de livros de educação. Hesitante, Antônio explicou sobre sua candidatura ao programa de bolsas. Para sua surpresa, Ana Paula ficou genuinamente entusiasmada. Isso é maravilhoso. Pedagogia é um curso fascinante. Se precisar de ajuda com os estudos, pode contar comigo. A oferta sincera de Ana Paula foi um bálsamo para a insegurança de Antônio. Nos dias seguintes, ela revisou sua redação, sugeriu leituras complementares e o ajudou a se preparar para a entrevista, simulando possíveis perguntas e discutindo temas educacionais relevantes. Na véspera da seleção, Antônio recebeu uma ligação inesperada. Era Miguel Assunção, o estudante que o havia humilhado semanas antes. Seu Antônio? A voz do garoto soava estranhamente contida. Eu queria pedir desculpas pelo que aconteceu. A diretora me obrigou a fazer trabalho comunitário na biblioteca como punição. Bem, vi seu nome na lista de candidatos ao programa de bolsas quando estava organizando os arquivos. Houve um silêncio constrangedor antes que Miguel continuasse. Só queria dizer que acho legal o que está fazendo. Tentar estudar e tal. Boa sorte amanhã. Antes que Antônio pudesse responder adequadamente, o jovem desligou. Aquele breve telefonema, embora desajeitado, significava muito. Não apenas pelo pedido de desculpas, mas por mostrar que seu esforço estava sendo notado. No dia da seleção, Antônio acordou às 4 da manhã, 1 hora antes do habitual. Realizou suas tarefas na escola com a mesma dedicação de sempre, mas sua mente estava na faculdade e no desafio que enfrentaria à noite. Às 17 horas, trocou o uniforme de trabalho por suas melhores roupas, uma camisa social azul clara cuidadosamente passada e uma calça preta sem vincos, e dirigiu-se à faculdade comunitária Novo Amanhã. A prova escrita durou 2 horas. Antônio escreveu sua redação com uma concentração que surpreendeu até a ele mesmo, desenvolvendo argumentos sobre como a educação havia transformado sua própria perspectiva de vida e como acreditava que poderia, como educador, ajudar outros a encontrarem seu caminho. A entrevista, conduzida por uma banca com 3 professores, incluindo Ricardo Almeida, foi menos intimidadora do que Antônio havia imaginado. Falou sobre sua trajetória com honestidade, sem esconder as dificuldades e limitações, mas também destacando sua determinação e o conhecimento prático que havia adquirido observando o ambiente escolar por 15 anos. Por que pedagogia, Sr. Ferreira? Perguntou uma das professoras da banca. E por que agora, aos 45 anos? Antônio respirou fundo antes de responder. Porque passei a maior parte da minha vida vendo o poder transformador da educação de longe, como um espectador. Vi alunos entrarem na escola como crianças inseguras e saírem como jovens confiantes. Vi professores inspirarem vocações e mudarem destinos com uma aula, uma palavra de incentivo. Quero fazer parte disso ativamente, não apenas limpando o cenário onde essa magia acontece. Fez uma pausa, ganhando confiança à medida que falava. E por que agora? Porque aprendi que nunca é tarde para sermos quem deveríamos ter sido desde o início. Ao deixar a sala de entrevistas, Antônio não sabia se havia conquistado uma vaga no programa, mas tinha certeza de uma coisa: independentemente do resultado, havia dado o primeiro passo para uma nova fase em sua vida. A decisão de tentar já havia mudado algo fundamental dentro dele. 2 semanas depois, ao verificar o resultado no mural da faculdade, Antônio não conteve as lágrimas ao ver seu nome na lista dos aprovados. Havia conseguido uma bolsa integral para o curso de pedagogia noturno. Naquela noite, sentado à mesa de sua cozinha, olhou novamente para o certificado do ensino médio emoldurado na parede. Ao lado dele, haveria em breve outro documento, sua matrícula na faculdade. Era apenas o começo de uma jornada que prometia ser desafiadora, mas Antônio estava pronto para enfrentá-la, um passo de cada vez. O primeiro semestre na faculdade foi, para Antônio,
como tentar respirar debaixo d'água. Cada dia era uma maratona extenuante. Acordar às 5 da manhã, trabalhar até às 5 da tarde, correr para as aulas que começavam às 6 e terminavam às 10 da noite, estudar até a madrugada e começar tudo de novo com apenas algumas horas de sono. As primeiras semanas foram especialmente difíceis. Sentado nas últimas fileiras da sala de aula, Antônio observava seus colegas, a maioria pelo menos 20 anos mais jovens, participando ativamente das discussões com uma facilidade que ele invejava. O vocabulário acadêmico, os conceitos pedagógicos, as referências a autores que nunca havia ouvido falar, tudo parecia conspirar para provar que aquele não era seu lugar. Sr. Ferreira, o que acha da abordagem construtivista de Piaget em comparação com a perspectiva socio-interacionista de Vygotsky? Perguntou a professora Eleonora durante uma aula particularmente desafiadora. Antônio sentiu o estômago afundar. Havia lido sobre ambos os teóricos, mas ainda se sentia inseguro para formular uma resposta coerente em público. Começou ele, sentindo todos os olhares da turma voltados em sua direção. Acredito que ambas as teorias têm mérito, mas as palavras pareciam evaporar de sua mente. Mas talvez Vygotsky tenha uma visão que considere mais o contexto social do aprendizado, não é? Completou a professora, gentilmente oferecendo uma deixa. Sim, exatamente, Antônio sentiu um alívio momentâneo. No meu trabalho na escola, observo como as crianças aprendem umas com as outras, não apenas com o professor. Isso parece estar mais alinhado com a ideia de Vygotsky sobre a zona de desenvolvimento proximal. Um silêncio surpreso percorreu a sala. A resposta, embora simples, demonstrava uma compreensão prática que muitos dos alunos mais jovens, com todo o seu vocabulário acadêmico, não possuíam. Uma observação muito pertinente, Sr. Ferreira, elogiou a professora com um sorriso. Às vezes, a experiência prática nos ensina tanto quanto os livros. Aquele pequeno momento de validação deu a Antônio o impulso que precisava para perseverar. Começou a dividir seu tempo com mais eficiência, aproveitava os intervalos no trabalho para ler, gravava as aulas com permissão dos professores para revisá-las durante as limpezas menos exigentes, e passou a frequentar grupos de estudo aos sábados. Na escola onde trabalhava, a notícia de que o faxineiro estava cursando pedagogia espalhou-se rapidamente, provocando reações diversas. Alguns professores, como Ana Paula, ofereceram apoio incondicional, emprestando livros e discutindo conceitos durante os intervalos. Outros demonstraram um interesse educado, mas distante. Um pequeno grupo, liderado pelo vice-diretor Augusto Meirelles, homem conservador e elitista, não escondia o desdém. Francamente, não entendo essa mania moderna de achar que qualquer um pode ser educador, comentou Augusto certa vez na sala dos professores, alto o suficiente para que Antônio, que limpava o corredor adjacente, pudesse ouvir. Daqui a pouco teremos porteiros dando aulas de física. Antônio fingiu não ouvir, mas as palavras doeram. Mesmo assim, recusou-se a deixar que comentários depreciativos minassem sua determinação. Na verdade, cada obstáculo parecia fortalecer sua resolução de provar que merecia estar na faculdade tanto quanto qualquer outra pessoa. Conforme o semestre avançava, Antônio começou a encontrar seu ritmo. Descobriu que sua experiência de vida e sua observação diária do ambiente escolar lhe davam uma perspectiva única que, muitas vezes, complementava as teorias discutidas em aula. Enquanto seus colegas debatiam abstrações sobre gestão escolar, Antônio podia oferecer exemplos concretos de como políticas administrativas afetavam o dia a dia da instituição, desde a distribuição de recursos até o moral dos funcionários. É fascinante como você consegue estabelecer essa ponte entre teoria e prática, Antônio, comentou Carolina, uma colega de turma de 22 anos, após ele compartilhar uma observação sobre as dinâmicas de poder na escola durante um trabalho em grupo. Você vê coisas que passariam despercebidas para a maioria de nós. São 15 anos observando o mesmo ambiente, mas com olhos cada vez diferentes, respondeu ele, surpreso com a própria eloquência. A mudança não estava acontecendo apenas na faculdade. Na escola, Antônio começou a notar pequenas alterações na forma como era tratado. Alguns professores passaram a consultá-lo sobre questões práticas do cotidiano escolar. Alunos mais velhos, que haviam descoberto sobre seus estudos, ocasionalmente pediam sua opinião sobre trabalhos e redações. Até mesmo Miguel, o aluno que o havia humilhado, desenvolveu um estranho respeito por ele. Certa tarde,
Aproximou-se enquanto Antônio organizava a biblioteca. Seu Antônio, é verdade que você está estudando para ser professor? Perguntou o garoto, sem o tom de zombaria habitual. Estou estudando pedagogia, sim. Mas ainda tenho um longo caminho pela frente. Miguel pareceu refletir por um momento antes de continuar. Meu pai diz que gente como você não deveria frequentar faculdade. Que algumas pessoas nascem para servir e outras para liderar. Houve uma pausa desconfortável. Mas eu acho que ele está errado. Se você quer ser professor, deveria ter essa chance. Antes que Antônio pudesse responder, o jovem se afastou, deixando-o surpreso com aquela inesperada demonstração de maturidade. O final do primeiro semestre chegou com uma mistura de exaustão e satisfação. Antônio não apenas havia sobrevivido, mas conseguido notas acima da média em todas as disciplinas. O professor Ricardo Almeida, que havia se tornado uma espécie de mentor para ele, não escondia o orgulho. Você está provando que eu estava certo ao apostar em você, Ferreira, disse Ricardo durante o último dia de aula. Mas o caminho é longo. Tem certeza de que quer continuar? Nunca tive tanta certeza de algo na vida, professor, respondeu Antônio com convicção. É como se eu finalmente tivesse encontrado meu propósito. Durante as férias de julho, em vez de descansar, Antônio decidiu adiantar algumas leituras para o próximo semestre. Foi durante esse período que recebeu uma proposta inesperada da diretora Clara Mendonça. Senhor Ferreira, soube que você está se destacando no curso de pedagogia, comentou ela, após chamá-lo à sua sala. Estamos com um projeto de reforço escolar para alunos com dificuldade de aprendizagem, e precisamos de monitores. Seria apenas 2 horas por semana, remuneradas como hora extra. Teria interesse? Antônio sentiu o coração acelerar. Era a primeira vez que alguém lhe oferecia uma função que não envolvia limpeza ou manutenção. Eu? Não sei se estou qualificado, diretora, respondeu, hesitante. Você está no curso de pedagogia, não está? Isso já é um começo. Além disso, conhece esta escola melhor que muitos professores. Clara fez uma pausa significativa. Todos merecem uma oportunidade de mostrar seu potencial, Sr. Ferreira. Estou oferecendo a sua. Naquela noite, deitado em sua cama, Antônio refletiu sobre como sua vida havia mudado em apenas 6 meses. De um faxineiro humilhado e invisível, estava se transformando em alguém cujas opiniões começavam a ser valorizadas. O caminho ainda era longo e cheio de obstáculos, mas pela primeira vez em muitos anos, sentia que estava caminhando na direção certa. Com esse pensamento reconfortante, adormeceu segurando o livro Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire, que havia se tornado sua leitura de cabeceira. No dia seguinte, enfrentaria mais um dia de limpeza, estudos e desafios, mas agora com uma nova perspectiva. Não era mais apenas o faxineiro da escola, mas um educador em formação. O projeto de reforço escolar começou de forma modesta. 10 alunos do 6º ano com dificuldades em português e matemática, reunidos 2 vezes por semana em uma pequena sala mal iluminada que ficava no final do corredor do térreo. Antônio, ainda vestindo o uniforme de faxineiro, agora impecavelmente limpo e passado, encarava o grupo de crianças com uma mistura de entusiasmo e terror. Boa tarde, disse ele, a voz ligeiramente trêmula. Meu nome é Antônio Ferreira e vou ajudá-los com o reforço escolar este semestre. Uma menina de tranças coloridas ergueu a mão imediatamente. Você não é o faxineiro? Perguntou ela, com a sinceridade brutal típica das crianças. Antônio sentiu o rosto esquentar, mas manteve a compostura. Sim, sou responsável pela limpeza da escola há 15 anos. E agora também estou estudando para ser professor. Algum problema com isso? A garota deu de ombros. Não. Só achei diferente. Minha mãe também trabalha e estuda. Ela diz que é difícil, mas que vale a pena. A simplicidade da resposta dissipou a tensão inicial. Antônio sorriu e começou a distribuir o material que havia preparado durante o fim de semana. Fichas coloridas com exercícios de português adaptados ao nível de cada aluno. As primeiras sessões foram desafiadoras. Antônio precisava equilibrar a autoridade necessária para manter a disciplina com a empatia para conquistar a confiança dos estudantes. Mas conforme as semanas passavam, começou a desenvolver uma abordagem própria, baseada tanto no que aprendia na faculdade quanto em suas observações ao longo dos anos. Vamos tentar de um jeito diferente, sugeriu ele a Lucas, um menino que lutava com frações.
Em vez de repetir as explicações abstratas do livro, Antônio pegou uma maçã da sua própria marmita e a cortou em partes iguais. Agora, me diga, se eu tenho 3/4 desta maçã, quanto sobra? A compreensão iluminou o rosto de Lucas quando ele finalmente entendeu o conceito que o professor havia tentado explicar por semanas. O sucesso do projeto de reforço não passou despercebido. Ao final do semestre, 8 dos 10 alunos haviam melhorado significativamente seu desempenho acadêmico. A diretora Clara estava impressionada. Seu trabalho com aquelas crianças foi excepcional, Sr. Ferreira, comentou ela, durante uma reunião de avaliação. Especialmente considerando que você ainda está no início do curso. Obrigado, diretora. Mas não fiz nada além de aplicar o que aprendi. Não seja modesto. Você tem um dom natural para ensinar. E, por falar nisso, Clara hesitou brevemente antes de continuar. Estamos com um problema. A professora Mariana entrou em licença-maternidade mais cedo do que o previsto, e ainda não conseguimos um substituto adequado. O ano letivo está acabando, são apenas 6 semanas de aula, e pensei, bem, você aceitaria assumir provisoriamente as aulas de reforço de português para o 7º ano? Antônio arregalou os olhos, pego totalmente de surpresa. Eu? Mas, não tenho licenciatura ainda, nem experiência formal como professor. Tecnicamente, seria como um professor assistente, supervisionado pela coordenação pedagógica. É uma solução emergencial, mas legal. Clara ajustou os óculos, em um gesto que Antônio já reconhecia como sinal de que ela estava determinada. Você já provou sua capacidade com o grupo de reforço atual. Além disso, já está no 2º ano de pedagogia, não está? Estou, Lucas. Então, aceita o desafio? Após uma noite de reflexão, Antônio aceitou a proposta. Foi assim que, numa segunda-feira de outubro, entrou na sala 12 não para limpar, mas para ensinar. A turma, composta por 25 adolescentes do 7º ano, olhou com espanto quando viram o faxineiro caminhar até a mesa do professor. Boa tarde, turma. Eu sou Antônio Ferreira e serei o professor assistente de português de vocês até o final do ano letivo. O burburinho foi imediato. No fundo da sala, Antônio reconheceu o rosto de Juliana, filha do vice-diretor Augusto Meireles, cochichando com as amigas e rindo. Era exatamente o tipo de reação que ele temia. Alguma dúvida ou comentário que queiram compartilhar com toda a turma? Perguntou ele, olhando diretamente para o grupo de Juliana. A garota, pega de surpresa, endireitou-se na cadeira. Meu pai disse que você é só o faxineiro. Como pode dar aulas? Desafiou ela, com o queixo erguido em um gesto de superioridade herdado do pai. Antônio sentiu o estômago apertar, mas manteve a expressão serena. Sua pergunta é pertinente, Juliana. Fez questão de usar o nome dela, mostrando que a conhecia. Sou funcionário desta escola há 15 anos como auxiliar, isso é verdade. Mas também sou estudante do 2º ano de pedagogia e fui convidado pela diretora Clara para assumir temporariamente estas aulas. Antônio fez uma pausa, sustentando o olhar da garota. Alguém já te disse que as pessoas são muito mais do que os rótulos que recebem? Um silêncio desconfortável pairou na sala. Juliana desviou o olhar, visivelmente constrangida. Agora, se não houver mais dúvida sobre quem sou eu, podemos começar a falar sobre quem foi Carlos Drummond de Andrade? As primeiras semanas como professor assistente foram uma montanha-russa de emoções para Antônio. Para cada aluno que o respeitava e participava ativamente das aulas, havia outro que o tratava com desdém ou indiferença. O vice-diretor Augusto fazia questão de inspecionar suas aulas por acaso, parando na porta com expressão crítica, como se esperasse flagrá-lo em algum erro crasso. Mas Antônio persistiu, aplicando tanto o conhecimento teórico que adquiria na faculdade quanto a sabedoria prática acumulada em anos observando o ambiente escolar. Criou jogos literários para tornar a poesia moderna brasileira mais acessível, organizou debates sobre crônicas contemporâneas e implementou um pequeno projeto de produção de textos autobiográficos que revelou talentos surpreendentes entre os alunos. Nunca vi Pedro tão empolgado com português, comentou a professora de matemática durante um conselho de classe. Ele até me pediu ajuda para revisar a pontuação de uma crônica que escreveu. A observação encheu Antônio de orgulho. Pedro era justamente um dos alunos mais resistentes no início, que costumava chamá-lo de tio da limpeza quando achava que não estava sendo ouvido. O ponto de virada veio em novembro,
quando a escola organizou a feira cultural anual. Cada turma devia apresentar um projeto relacionado à disciplina de sua escolha. Para surpresa de todos, a turma do 7º ano escolheu português. Queremos fazer uma exposição de narrativas visuais baseadas em histórias reais da comunidade, explicou Sofia, a representante da turma, durante o planejamento do evento. E de quem foi essa ideia? Perguntou o vice-diretor Augusto, cético. Nossa, respondeu Sofia sem hesitar. Mas foi o professor Antônio que nos ensinou que todo mundo tem uma história que merece ser contada. O projeto Vozes do Bairro foi um sucesso inesperado. Os alunos entrevistaram moradores locais, desde o dono da padaria até a senhora que vendia tapioca na praça há 30 anos, e transformaram suas histórias em pequenas instalações artísticas que combinavam textos, fotografias e objetos. A exposição atraiu não apenas pais e alunos, mas também moradores do entorno, muitos dos quais nunca haviam pisado na escola antes. Quem diria, o faxineiro virou professor de verdade, comentou Augusto, observando o público que se aglomerava em torno da exposição. Havia certa amargura em sua voz, mas também uma relutante admiração. No último dia do ano letivo, Antônio recebeu uma carta assinada por todos os alunos da turma. Dentro havia um cartão feito à mão com a frase: "Para o homem que nos ensinou que podemos ser mais do que os outros esperam de nós." Aquela noite, voltando para casa, Antônio chorou pela primeira vez em muitos anos. Eram lágrimas de alegria, exaustão, acima de tudo, de uma profunda sensação de propósito encontrado. Os 3 anos seguintes passaram como um turbilhão. Antônio havia se tornado uma figura peculiar e respeitada na escola estadual. Durante o dia, ainda vestia o uniforme azul e cuidava da limpeza e manutenção do prédio. À tarde, transformava-se em educador, liderando projetos de reforço escolar e atividades extras. À noite, era um dedicado universitário, agora no último ano do curso de pedagogia. Sua rotina era exaustiva, mas a cada dia sentia-se mais realizado. Aos 48 anos, estava prestes a se tornar o primeiro membro de sua família a obter um diploma universitário. Mais que isso, havia se tornado uma espécie de símbolo na comunidade escolar, um exemplo vivo de que a educação realmente tinha o poder de transformar vidas, independentemente da idade ou origem social. Você já pensou no tema do seu trabalho de conclusão de curso? Perguntou o professor Ricardo, durante uma orientação. Tenho algumas ideias, respondeu Antônio, abrindo um caderno cuidadosamente organizado. Gostaria de abordar algo relacionado à invisibilidade social dentro do ambiente escolar. Ricardo ajustou os óculos, interessado. Invisibilidade social? Sim. Como certos profissionais dentro da escola, faxineiros, merendeiras, porteiros, são tratados como se fossem invisíveis, apesar de serem fundamentais para o funcionamento da instituição. E como isso afeta não apenas esses profissionais, mas também a formação dos alunos, que aprendem tacitamente a reproduzir essas hierarquias sociais. Fascinante, murmurou Ricardo. E certamente você tem uma perspectiva privilegiada sobre o tema. Nas semanas seguintes, Antônio mergulhou na pesquisa. Entrevistou funcionários de diversas escolas, analisou estudos sobre hierarquias escolares e desenvolveu um questionário sobre percepção social que aplicou tanto em alunos quanto em professores. Os resultados foram reveladores. A maioria dos estudantes não sabia o nome de um único funcionário de apoio da escola, e muitos professores admitiam que raramente interagiam com a equipe de limpeza além do estritamente necessário. É como se existissem 2 escolas paralelas ocupando o mesmo espaço, explicou Antônio durante sua apresentação final. Uma povoada por aqueles considerados dignos de voz e reconhecimento, e outra habitada por sombras que limpam, cozinham e mantêm tudo funcionando, mas são socialmente invisíveis. O trabalho de conclusão de curso de Antônio, intitulado Vassouras Invisíveis, Hierarquia e Exclusão no Ambiente Escolar, não apenas lhe garantiu a nota máxima como também foi indicado para publicação na revista acadêmica da faculdade. Mais que isso, gerou um convite da Secretaria Municipal de Educação para que apresentasse suas conclusões em um simpósio sobre gestão escolar inclusiva. Foi nesse simpósio que Antônio conheceu doutora Helena Vasconcelos, uma renomada educadora que dirigia uma escola particular experimental na zona sul da cidade. Seu trabalho me tocou profundamente, Sr. Ferreira, disse ela após a apresentação. Gostaria de convidá-lo para implementar um projeto piloto baseado em suas ideias em nossa instituição.
Eu? Mas acabo de me formar. Às vezes, a experiência de vida vale mais que 10 diplomas, não acha? Helena sorriu. Além disso, quem melhor para liderar um projeto sobre inclusão social na escola do que alguém que viveu os dois lados da moeda? A proposta era tentadora. Um salário 3 vezes maior do que recebia como funcionário da limpeza, carga horária reduzida e a chance de implementar ideias inovadoras em um ambiente receptivo. Antônio quase aceitou imediatamente, mas algo o fez hesitar. Posso pensar um pouco? Pediu ele. Naquela noite, sentado em seu apartamento simples, Antônio refletiu sobre a oferta. Trabalhar em uma escola particular de elite significaria abandonar os alunos e colegas da escola estadual que havia sido sua casa por quase 2 décadas. Seria trocar uma comunidade que precisava desesperadamente de bons educadores por outra que já tinha recursos de sobra. Sua decisão veio na manhã seguinte, após uma noite inquieta. Ligou para a doutora Helena e agradeceu sinceramente pela oferta, mas explicou que precisava recusar. Entendo sua decisão, Sr. Ferreira, respondeu ela, sem esconder a decepção. Mas saiba que nossa porta estará sempre aberta, caso mude de ideia. Em vez disso, Antônio marcou uma reunião com a diretora Clara. Gostaria de propor um projeto baseado no meu TCC, explicou ele, entregando-lhe uma pasta com documentos cuidadosamente organizados. Um programa de integração que reconheça a importância de todos os profissionais da escola e combata a invisibilidade social. Clara folheou o material com interesse crescente. É ambicioso e potencialmente transformador, comentou ela. Mas infelizmente não temos orçamento para novos projetos este ano. Não estou pedindo recursos adicionais, diretora. Apenas autorização para implementar algumas mudanças estruturais na forma como integramos a equipe. Antônio fez uma pausa. E também gostaria de formalizar minha situação como educador, agora que sou licenciado. Clara fechou a pasta e olhou diretamente para ele. Você sabe que isso significa um concurso público, não sabe? Não posso simplesmente transformar um funcionário da limpeza em professor. Sei disso. E pretendo prestar o próximo concurso. Mas enquanto isso, gostaria de continuar com os projetos de reforço e implementar essas novas ideias, mesmo que ainda oficialmente como auxiliar de serviços gerais. A diretora sorriu, admirada com a determinação do homem à sua frente. Concurso ou não, você já é um educador, Antônio. E tem meu total apoio para este projeto. O projeto Escola Integrada, como ficou conhecido, começou modestamente. Antônio organizou uma série de encontros onde funcionários administrativos e de apoio compartilhavam suas experiências profissionais com alunos. A merendeira Dona Zefa ensinou uma aula prática sobre frações usando receitas. O porteiro seu Joaquim, um apaixonado por história, conduziu uma visita guiada pelo bairro contando a evolução urbana da região. Pequenas mudanças estruturais foram implementadas. Crachás com nome para todos os funcionários, não apenas professores, um mural com fotos e breves biografias da equipe completa, e um programa de apadrinhamento onde alunos novos eram apresentados a todos os setores da escola. O impacto foi gradual, mas visível. Observou-se menos lixo no pátio à medida que os estudantes desenvolviam mais respeito pelos responsáveis pela limpeza. A rotatividade entre funcionários de apoio diminuiu quando começaram a sentir-se parte integral da comunidade escolar. Até mesmo o desempenho acadêmico melhorou em algumas turmas, possivelmente reflexo do ambiente mais harmonioso e integrado. O projeto ganhou destaque na mídia local após um evento particularmente tocante. A cerimônia de formatura do 9º ano onde, pela primeira vez, os alunos fizeram questão de homenagear não apenas professores, mas toda a equipe da escola. Quando entrei nesta escola, há 4 anos, achava que faxineiros eram apenas pessoas que limpavam a sujeira, discursou Miguel, agora formando e presidente do Grêmio Estudantil. Hoje, entendo que são educadores que nos ensinam através do exemplo. Em especial, agradeço ao Sr. Antônio Ferreira, que me ensinou a mais importante lição, que nunca devemos julgar o potencial de alguém pela função que exerce. Foi uma noite de lágrimas e celebração. Naquela mesma semana, o edital para o concurso público de professores da rede estadual foi publicado. Antônio inscreveu-se imediatamente. O período de preparação para o concurso foi intenso. Antônio estudava cada minuto livre que encontrava, revisando teorias pedagógicas, metodologias de ensino e legislação educacional.
Seus ex-colegas de faculdade formaram um grupo de estudos para ajudá-lo, encontrando-se aos sábados na biblioteca municipal. Você já tem mais experiência prática que muitos dos professores que estão há anos na rede, garantiu Ana Paula, agora uma grande amiga e apoiadora. Mesmo assim, a ansiedade era inevitável. O concurso para professor efetivo da rede estadual era extremamente concorrido, com milhares de candidatos disputando poucas vagas. Aos 49 anos, Antônio sabia que era significativamente mais velho que a maioria dos outros concorrentes, muitos recém-formados com a energia da juventude. O dia da prova chegou em um domingo chuvoso de março. Antônio acordou antes do despertador, tomou seu café reforçado e dirigiu-se ao local do exame com 2 horas de antecedência. Sentado na sala de espera, observava os jovens ao seu redor revisando freneticamente suas anotações e conversando sobre as mais recentes teorias educacionais. Será que estou sendo pretensioso demais? Pensou, momentaneamente inseguro. Mas logo afastou o pensamento negativo. Havia trabalhado duro demais para permitir que a insegurança o sabotasse agora. A prova durou 4 horas extenuantes. Questões objetivas sobre conhecimentos gerais e específicos, seguidas por uma redação dissertativa sobre o papel da escola na formação do pensamento crítico. Antônio saiu exausto, mas com a sensação de ter feito o melhor que podia. As semanas de espera pelo resultado foram agonizantes. Antônio continuou sua rotina habitual, limpeza pela manhã, projetos educacionais à tarde, mas seu pensamento estava constantemente no concurso. Finalmente, em uma tarde de abril, os resultados foram publicados online. Com o coração aos pulos, Antônio pediu ajuda à secretária da escola para verificar a lista de aprovados, já que não tinha computador em casa. Juntos, entraram no site da Secretaria de Educação. Vamos ver. Ferreira, murmurava a secretária enquanto rolava a tela. De repente, seus olhos se arregalaram. Antônio Ferreira, classificação 17º lugar para professor de pedagogia. Você passou, seu Antônio. A notícia espalhou-se pela escola como fogo. Professores e alunos vieram congratulá-lo, alguns ainda incrédulos, outros genuinamente emocionados. O vice-diretor Augusto, que ao longo dos anos havia suavizado sua hostilidade para uma fria aceitação, limitou-se a um breve aceno de cabeça, o mais próximo que chegaria de um reconhecimento. A cerimônia de posse dos novos professores aconteceu um mês depois, no auditório da Secretaria Estadual de Educação. Vestindo terno e gravata pela primeira vez em muitos anos, Antônio sentiu uma mistura de orgulho e desconforto ao ouvir seu nome ser chamado. Professor Antônio Ferreira, anunciou o secretário de Educação, entregando-lhe o certificado de nomeação. Após a cerimônia, veio a surpresa. Sua designação seria para a mesma escola estadual Professor Raimundo Soares, onde trabalhará como faxineiro por quase 20 anos. A diretora Clara havia solicitado especificamente sua alocação. A escola precisa de professores como você, Antônio, explicou ela. Educadores que realmente entendam nossa comunidade e acreditem no potencial de transformação de cada aluno. O primeiro dia como professor oficial foi surreal. Antônio chegou cedo, como sempre, mas ao invés de dirigir-se ao depósito de materiais de limpeza, foi direto para a sala dos professores. Seu nome já estava na porta de uma sala de aula no 2º andar, a mesma que costumava limpar todas as manhãs. Como se sente, professor Ferreira? Perguntou a professora Ana Paula, entregando-lhe uma caneca de café. Antônio olhou pela janela da sala dos professores e viu um homem de aproximadamente 30 anos varrendo o pátio. Era João, o novo auxiliar de serviços gerais contratado para substituí-lo. Me sinto responsável, respondeu finalmente. Não apenas pelos alunos, mas por garantir que o ciclo continue. Que outras pessoas como eu possam ter a chance de transcender os limites impostos por sua função inicial. Sua primeira aula oficial foi para uma turma do 6º ano. Crianças agitadas e curiosas que olhavam com uma mistura de respeito e desconfiança para o novo professor. Bom dia, turma. Meu nome é Antônio Ferreira e serei o professor de vocês este ano. Uma menina de olhos vivos ergueu a mão imediatamente. Professor, é verdade que o senhor era o faxineiro da escola antes? Antônio sorriu, sem qualquer traço do constrangimento que tal pergunta lhe causaria anos atrás. Sim, é verdade. Por muitos anos cuidei da limpeza desta escola, e agora também cuidarei da educação de vocês. Algum problema com isso?
A menina balançou a cabeça negativamente. Não, só achei legal. Minha mãe sempre diz que a gente deve estudar para ser o que quiser. Sua mãe está absolutamente certa. Antônio olhou para a turma com determinação. E é exatamente isso que vamos aprender juntos este ano, que cada um de vocês tem o direito e a capacidade de ser exatamente o que deseja, independentemente de onde começou. Naquela manhã, enquanto escrevia no quadro negro que uma vez havia limpado, Antônio sentiu-se finalmente completo. O ciclo que começara com uma humilhação havia se transformado em uma poderosa história de superação e propósito encontrado. Ao fim do dia, antes de sair, parou no pátio onde João terminava de recolher o lixo. Bom trabalho, disse Antônio, estendendo a mão. A escola fica mais bonita graças ao seu serviço. O homem mais jovem pareceu surpreso com o gesto. Obrigado, professor. Me chame de Antônio. E se precisar de alguma coisa, estou na sala 15. Enquanto caminhava para casa sob o sol poente, Antônio refletia sobre sua jornada. De um homem invisível a um educador respeitado. De alguém que apenas limpava o cenário onde a educação acontecia a alguém que ativamente transformava vidas através do conhecimento. Ele havia mudado, é claro. Mas mais importante que isso, havia demonstrado que o respeito e a dignidade não deveriam depender da função que uma pessoa exerce, mas sim do ser humano que ela é. E essa, talvez, era a lição mais valiosa que poderia ensinar a seus alunos. Na manhã seguinte, Antônio chegaria à escola não mais ao nascer do sol para abrir os portões, mas um pouco mais tarde, com livros em vez de produtos de limpeza. No entanto, a essência continuava a mesma. O desejo genuíno de fazer daquele espaço um lugar melhor, fosse através da limpeza meticulosa dos corredores ou da iluminação cuidadosa de mentes jovens.